Pessoal, então assim, a linha B diz o seguinte: os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil, na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Aqui está presente a chamada naturalização extraordinária ou quinzenária. Nós encontramos as duas nomenclaturas. Esta é uma hipótese que, cumpridos os requisitos, é um ato vinculado, ou seja, o Estado, quando a pessoa comprova que ela está residindo no Brasil ininterruptamente há mais de 15 anos e não possua condenação criminal, se ela requerer a sua naturalização, ela será deferida, ou seja, o Estado é obrigado a deferi-la, diferente da naturalização ordinária, que é um ato discricionário, vontade do Estado. Na extraordinária, essa vontade não existe, é um ato vinculado, ele deve fornecer essa naturalização ao estrangeiro. Então aqui a gente tem que pontuar os requisitos obrigatórios. Primeiro, há mais de 15 anos, ou seja, tem que comprovar que ele reside no Brasil há mais de 15 anos. Este tem que ser. O fato de viajar para o exterior não tem problema, certo? Mas a residência deve ser aqui no Brasil, residência ininterrupta. Além disso, sem condenação criminal ou penal. Prestem atenção, condenação penal. Tem concurso que traz que teve condenação civil. Isso não impede a pessoa de ter a sua naturalização deferida. Prestem atenção, grifem na Constituição de vocês. Há mais de 15 anos, lapso temporal e sem condenação criminal. Beleza? Condenação penal. Então, essa é uma diferença muito importante que nós temos da naturalização ordinária para a naturalização extraordinária. Uma discricionária, a ordinária, outra vinculativa, a extraordinária ou quinzenária. Certo? Tudo bem? E aí, a lei de imigração, ela trouxe duas hipóteses que nós não tínhamos antes. As duas hipóteses são a naturalização especial e a naturalização provisória. Peço a vocês que deem uma lida sobre este assunto, porque é interessante a gente saber o que é naturalização especial e naturalização provisória, certo? Essas eu vou deixar como dever de casa vocês fazerem a leitura dos artigos 69 e 70 da Lei de Imigração, ok? Além das hipóteses de naturalização, nós temos também a questão do português, aquela pessoa que é originário de Portugal. Como que a Constituição trata essas pessoas? Como que existe algum privilégio para uma pessoa que veio de Portugal e mora no Brasil e reside no Brasil? Sim, é a questão da chamada quase nacionalidade. O português, ele tem 3 situações que ele pode optar caso ele venha residir no Brasil. Ele pode optar em continuar estrangeiro, e aí ele requer um visto de permanência para que ele possa residir no Brasil. Ele pode adquirir a sua nacionalidade brasileira, que é o caso que a gente acabou de explicar, aquele originário de país que fala a língua portuguesa, ele pode se naturalizar. Porém, para o português, existe uma situação vantajosa, muito mais vantajosa, que é a chamada equiparação. Os portugueses,
eles não precisam se naturalizar. Eles, requerendo e sendo deferido a equiparação, ele tem os mesmos direitos de um brasileiro naturalizado, sem a necessidade de perder a sua condição de português. E isso está onde na nossa Constituição? Isso está no parágrafo 1º e fala assim: aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, salvo os casos previstos nesta Constituição. Então, a chamada quasi-nacionalidade ou equiparação, ela permite que o português que resida no Brasil, ele continue com a sua nacionalidade portuguesa, porém adquira direitos e deveres equivalentes a um brasileiro naturalizado. Mais uma vez falo, a Constituição não faz distinção entre brasileiros naturalizados, somente nos casos expressos na Constituição. Então, aqui também o português equiparado entra na mesma situação. Portanto, gente, essa é a hipótese mais vantajosa, né, para um português. Agora, deve-se ter alguns pontos devem ser observados. A Constituição diz reciprocidade. Portanto, deve-se ter as mesmas condições para os brasileiros que moram em Portugal. O chamado Tratado de Amizade, ele foi assinado entre o governo brasileiro e o governo português, permitindo realmente essa reciprocidade. Então, os portugueses que quiserem a equiparação aqui no Brasil, eles podem tê-la. Da mesma forma, os brasileiros que estão em Portugal podem adquirir a equiparação ao português lá. Então, desde que haja a reciprocidade, o tratado tem que ser cumprido, ok? Então, o português requer a equiparação, demonstra que ele tem residência permanente no Brasil e a ele é deferido uma equiparação, a chamada quasi-nacionalidade. Para este português, ele tem os mesmos direitos e deveres de um brasileiro naturalizado. E, a partir do momento que ele faz a equiparação, ele deve votar, ele deve optar por exercer os seus direitos políticos, aí a gente fala de cidadania, exercer os seus direitos políticos aqui no Brasil ou em Portugal. Ele pode optar por uma das duas, de exercer os direitos políticos em um dos dois países. O fato é que, se ele exercer os direitos políticos aqui no Brasil, isto deve ser comunicado ao governo português e aí os seus direitos políticos lá em Portugal ficam suspensos, certo? Além disso, deve ser comunicada essa equiparação ao governo português e uma das cláusulas também do tratado é que este português, ele só pode ser extraditado para Portugal. Então, essa é uma outra condição. Esta pessoa, ela só poderá ser extraditada para Portugal. Tudo bem? Ok? E agora, existem diferenças entre brasileiros natos e naturalizados? Eu vim falando para vocês no decorrer dessas aulas que não existem diferenças entre brasileiros natos e naturalizados, somente nos casos expressos na Constituição. A Constituição, ela pontua um rol taxativo de situações que haverá efetivamente, serão situações em que somente brasileiros natos poderão cumprir e estar presentes em determinadas situações.